Se fala muito de propósito, você tem nenhuma prova que, na realidade, exista propósito para todo mundo. Vocação profissional. A maioria não tem necessariamente uma vocação profissional. Vai trabalhar no que puder para conseguir pagar o boleto. Nós três aqui somos prova de que vocação profissional é tudo mentira. É meio bizarro pensar que a natureza produziu seres para ser bombeiro, ou para ser médico, ou para ser engenheiro. Ele produziu seres para caçar e comer e tal, né? De novo. O fato da sociedade ter mudado tanto a forma com que a gente vive, com certeza fudeu a nossa cabeça nesse sentido de propósito, tá ligado? A gente não foi codificado para viver como a gente vive, tá ligado? É bizarro, a gente tá vivendo num cenário bizarro, cada vez mais bizarro. A maior parte do tempo a gente foi caçador-coletor, passou fome o tempo inteiro, por isso essa discussão de comida é frescura de rico, né? Escolher comida. A gente passou fome quase o tempo inteiro da nossa história. Eu acho que isso já é um fator fundamental. Quando se pensa em história, sociedade, a maior parte do tempo a gente passou passando fome, né? Não passar fome é uma experiência nova na espécie, estatisticamente, eu quero dizer, é uma experiência nova. A maior tem uma teoria muito interessante em estudos de religião, a arqueologia da religião, que é uma teoria bastante forte, de que no começo a humanidade adorou espíritos malignos. Na verdade, é muito estranho assim, mas é uma teoria muito poderosa, arqueologicamente fundamentada, cultos de violência, né? Sacrificiais, porque entendiam quem estava mandando nas coisas eram espíritos de alguma forma que a gente chama de maligno. Por quê? Porque a gente sempre se fudeu. Porque parecia que era verdade, bichos, né? Foi comido por bichos. Um número gigantesco de mulheres dando à luz morriam. Os filhos morriam, a prole morria. A gente estava à mercê de elementos naturais violentos. Os grupos sociais violentos, né? Então, quem é que deve mandar essa porra? Gente ruim. Então, é muito provável que a gente começou a cultuar o que se chamaria de espíritos malignos, ou deuses maus, ou demônios, no sentido do senso comum, do que a ideia de que o princípio era bom. Essa ideia de que o princípio é bom no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, por exemplo, é uma ideia relativamente nova. Os próprios deuses gregos, eles não eram necessariamente bons, né? Eles eram meio... Eles eram humanos com poderes. E imortais. E imortais, É, isso aí. Eles também não eram tão legais. Assim. Exato. Eles faziam o que dava na telha, né? Comia Jesus todo é o mundo. primeiro deus super legal que inventaram. E olha o que me deu. Olha no que deu, não pode. E olha no que deu, né? É evidente que não deu só nisso, né? De novo, voltando à história, né? Mas essa ideia de você cultuar alguém que é muito rico e poderoso, se você for à Bíblia, falando da Bíblia especificamente, judaica e cristã, não há como sustentar a ideia de que aquele personagem lá valorizava bens materiais. Sim. Na Bíblia. Com certeza não há. Não há como sustentar isso. Pelo contrário, não há. Isso é uma criação muito recente. Sim. Que tem mais a ver com a ideia muito antiga de que os deuses são fodões e poderosos e fazem com que você mande em todo mundo. É mais antigo do que Jesus, que era um cara legal. Pra mim é o capitalismo tomando conta da religião. Isso aí é um exemplo disso. É quando a religião vira um negócio. Pra mim isso é um negócio. É um negócio, é um culto pra você crescer a sua marca, o seu branding. E é isso, tá ligado? Hoje porque tudo virou uma espécie de marca mesmo. A mídia social fez isso, né? Agora tudo é imagem, né? Tipo, o que é mais importante no mundo é a imagem, hoje em dia. É mais valorizada que tudo. A prova disso são os NFTs. O que são os NFTs? São produtos que são imagens e o valor deles é só eles existirem como conceito. Quando tu tava falando antes que tu não acredita tanto que os seres humanos evoluem, tu tava falando também da maneira como a gente se organiza, da sociedade e tudo mais, porque eu acho que a gente evolui, pelo menos nas relações entre nós, sabe? O jeito que a gente interage. Eu vejo a ascensão das redes sociais e, sei lá, da internet como uma prova disso, na verdade. Que a gente consegue, que a gente transforma a maneira como a gente se relaciona, como a sociedade se entende. Eu acho que a gente está doente nesse momento, que só tem ódio por aí, né, na internet. Mas eu uma espero... dor de crescimento, né? Eu espero que a gente alcance um
um momento da nossa vida, provavelmente não na nossa geração, ou não enquanto a gente estiver vivo, mas que a gente, sei lá, consiga alcançar um momento de paz. Paz eu acho que é impossível. Não é paz que eu Paz- quero dizer, mas de uma compreensão um pouco melhor. Eu acho que se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver que é muito melhor estar vivo agora do que qualquer outra parte do passado, tá ligado? Então, em teoria, se essa estatística se manter no futuro, vai ser melhor viver. Então, a gente tá tendo uma progressão, pelo menos, de qualidade de vida. Tem tido tá? isso daí, e tem sido... Então, é aquele argumento de que um pobre hoje vive melhor do que um nobre na Idade Aham. Média. Sim. Se a gente olhar numa longa duração de tempo, é possível que a gente diga que hoje o mundo é melhor porque existe antibiótico, existe vacina. Mas, por exemplo, uma epidemia hoje, ela contagia o mundo muito mais rápido do que há 1000 anos atrás. É verdade. Mas matou muito menos gente. Matou menos do que a gripe espanhola porque a gente tem vacina, né? E porque, a priori, é muito provável que o coronavírus tenha sido menos letal do que foi a gripe espanhola. A priori, né? Pelos números, pelo menos no começo, antes de ter vacina. Né? Então, a gente não pode... O problema é fazer esses comparativos. Provavelmente alguém que era muito bem de vida em Roma tinha a impressão de que aquele era seguramente o momento em que a humanidade tinha evoluído. Mas pra ele Certo? era, né? Para ele era. Só que o Império Romano acabou. A sociedade que a gente vive hoje, a democracia liberal, também pode acabar. Ela pode ser ultrapassada por um sistema como o chinês, que tem riqueza material, mas não tem democracia. Isso é uma possibilidade real. Real de acontecer ao longo do século XXI. Não há como provar, porque em história você não prova nada. Mas é possível. A humanidade, ela normalmente as pessoas preferem comer e dormir do que discutir ideias. Certo? Porque discutir ideias é um luxo. Mas enquanto a gente mantiver a nossa sociedade... Discutir ideias parece ser... Não tenho mais nada pra fazer. Sim, Então, né? isso mas que eu existe- quero dizer por luxo.